Meus amigos, hoje vai ser o nosso primeiro vídeo de respostas que eu havia prometido. Peço desculpas a vocês não ter podido fazer isso antes, mas agora a gente vai manter uma periodicidade de 15 em 15 dias, tá? Ele tem um vídeo a cada semana, ele vai ter um vídeo de respostas sobre esses vídeos a cada 15 dias. E nós vamos responder aqui as primeiras questões. Obviamente, infelizmente, não pode responder a todas as questões, mas a gente vai fazer o possível para contemplar o máximo de pessoas possíveis. A gente vai sempre falar o nome das pessoas e dizer a questão, e eu espero que isso construa uma interatividade para a gente melhorar ainda mais aqui o nosso canal. E agradeço muito vocês estarem prestigiando. Fale do canal aos seus amigos e amigas, e por favor se inscrevam nele e toquem no sininho, porque afinal a gente vai ter vídeos extras e é bom que vocês sejam avisados disso. Eu escolhi aqui 5 questões nesse primeiro vídeo e tem uma questão do Elias Santos, que é bolsista da FGV em São Paulo. O Elias morava, não ficou dito aqui, numa favela no sul de São Paulo, que indica a enorme força de vontade. Parabéns a você, Elias, superando dificuldades. E a questão do Elias é inclusive sobre a minha trajetória, né? Acadêmica, etc., de vida, etc. No fundo, eu fiz universidade em Brasília. Eu entrei na universidade com 17 anos, no curso de economia, né? Fiquei 6 meses, logo depois mudei para o curso de direito. E ainda um pouco confuso nessa época, e tudo, não sabia bem o que fazer, e por estímulo de alguns professores, eu lembro que tinha um ótimo professor de História Econômica americano na época, que me levou à leitura de historiadores marxistas ingleses e tudo e tal, e isso me deu muito estímulo. Eu tinha visto aí, eu que nunca tinha tido acesso a esse tipo de coisa, né? A gente sempre precisa de alguém na vida que nos ajude a despertar o interesse. E a partir dessa época, então, o estudo passou a ser, especialmente quando eu era muito jovem e tudo, depois na vida adulta a gente tem que conciliar isso com trabalhos de várias espécies e tudo, né? Mas a partir de 18, 19 anos, eu me dediquei muito à leitura, inclusive fora do curso, etc. Autores que foram se eu fosse para contar um pouco assim sobre os autores que mais me influenciaram, Marx e os marxistas, bem no começo, tudo foram muito importantes. Eu tive aulas sobre o Capital, que foram muito importantes para mim, com Lauro Campos, que era um professor da UNB nessa época, depois virou senador e uma referência da política. E depois Weber, que para mim não é um autor conhecido no Brasil como um autor conservador unicamente porque ele era conservador na vida pessoal, que é uma bobagem, né? Eu aconselho a vocês jovens nunca fazerem esse tipo de bobagem. Esquece a vida pessoal e privada do autor, isso não tem o menor interesse, isso é pura fofoca, né? E se dedica ao livro, ao que ele diz. Por exemplo, o que Weber sempre tocou para mim foi o fato de que ele era um cara que queria compreender como as religiões, ou seja, como toda forma de exploração econômica tinha que ser legitimada. E ele interpretou cada uma das grandes religiões a partir disso, né? Como funciona o poder, como ele engana os outros, etc. Isso passou a ser, no fundo, o grande fulcro da minha vida. Depois disso, quando eu veio com o Weber, muito tempo, ainda estudo e tudo, mas eu passei vários anos estudando Weber no mestrado, doutorado, etc. Habermas foi um autor muito importante para mim também. Freud foi um outro autor importante, Simmel, né? Depois, um pouco mais velho, Bourdieu, Foucault, a filosofia neo-hegeliana, né, que ensina como é que os valores entram na nossa vida, os valores morais entram na nossa vida, etc. Né? Então, um pouco eu fui por aí, sempre tentando perceber de que modo o poder se legitima, né? Quer dizer, que a gente sempre pensa que o dinheiro faz tudo e ele não faz tudo. Uma outra questão aqui é porque a classe média é feitora do capitalismo e porque ela não se alia com os trabalhadores. Tá? Isso tem a ver. Essa é uma questão do Paulo Rodrigues, né? Isso tem a ver, Paulo,
com o fato de que, embora a classe média ela possa se aliar, por exemplo, a pequena burguesia já se aliou várias vezes aos trabalhadores no decorrer da história, por exemplo, na França, isso foi muito comum, etc. Mas entre nós, a gente tem que pensar o quê? Essa classe média foi importada para proteger os interesses da classe elitista, né? Ainda assim, ela recebeu o Getúlio Vargas de braços abertos. Então, aí que foi que a elite montou essa história do povo inferiorizado, corrupto, ladrão, preguiçoso, burro, etc. Tudo isso que o vice-presidente disse que o brasileiro é, por exemplo, foi construído nessa época para afastar a classe média do povo e fazer com que ela se unisse nessa pseudo-moralidade, que não é uma moralidade, porque a moralidade é você, enfim, você ser fraterno com os outros, você ter interesses comunitários em comuns, isso é que é grande moralidade, né? Mas aí a elite conseguiu, com seus intelectuais, incutir isso na classe média, um nojo das classes populares, né? Por conta da questão da corrupção. A questão da corrupção, para mim, é o maior engodo da história do Brasil, né? Eu acho incrível, porque eu sempre toquei nisso e mesmo a esquerda não consegue perceber isso de um modo muito claro, como seria necessário, né? Essa é a razão, né? Ela se alia aos interesses dos grandes proprietários, que no fundo detêm o capital econômico, mas a classe média detém o capital do conhecimento, o capital cultural, né? Então eles detêm privilégios, né? E aí os privilégios se unem, eles se solidarizam, tendem pelo menos a isso, se não há uma crítica a isso, se não há uma percepção, como houve em vários países europeus, né? Que é melhor incluir a todos. A terceira questão é do Felipe Rosa, que ele me pergunta, fiquei muito contente, o Felipe disse que se interessou, que está estudando agora ciências sociais, inspirado pelos meus livros, eu fico muito contente, e ele me pergunta se eu estou fazendo um novo livro, e qual esse livro é. Quer dizer, efetivamente eu estou fazendo sim, e eu estou exatamente pegando esse aspecto, que eu sempre quis esclarecer a questão de como se dá a dominação social e política no Brasil, que eu achava que não era respondida adequadamente, né, pelos outros pensadores que montaram essa interpretação que é hegemônica até hoje, da corrupção, que vem de Portugal, etc., e essa bobajada toda aí que a gente está cansado de ouvir. Mas eu estou sentindo agora que é extremamente importante perceber a relação internacional e de que modo ela se associa exatamente como a gente estava conversando antes, como os interesses internacionais e de que modo específico eles se associam com os interesses da elite nacional. Que aí, ou seja, eu acho que eu iria aprofundar mais esse meu desiderato de denunciar essas formas de poder que se apresentam como sendo benévolas e elas só querem oprimir. A quarta questão é do Renan Laur, Piccoli, e tem uma muito semelhante que eu vou responder junto, que é do Lucas Boscarato. Se a elite pode, de algum modo, ter um acesso se ela pode ser boa com os povos, se ela pode ser, de algum modo, se ela pode aprender a não ser tão egoísta, tão opressora, etc. Isso é possível. Isso já aconteceu nos países europeus. A França é um país extremamente, onde eu estou trabalhando agora, a França é um país extremamente igualitário, né? A França tem o SUS da França é para todo mundo, é universal e de excelente qualidade, né? A mesma coisa com a educação. Os franceses têm enorme orgulho disso, têm enorme orgulho dessa igualdade, dessa fraternidade, etc. É claro que isso na França aconteceu, teve revolução, teve comuna, ou seja, teve os trabalhadores na França, teve uma extraordinária tradição de rebelião, sabe, que infelizmente nós não temos, né? E tal. Isso fez com que, por exemplo, se vocês pensarem o episódio da Comuna de Paris em 1871, a Comuna, ou seja, os trabalhadores, né, congregados em luta, em rebelião, tomaram Paris, tomaram o poder, né? Então, quer dizer, a elite pensou, puxa vida, se a gente não montar uma coisa que possa ser minimamente inclusiva, né, isso aqui vai virar um banho de sangue. Isso é um aprendizado, né? Quer dizer, a Alemanha fez uma coisa muito semelhante, a Inglaterra, etc. Todos os países mais igualitários, alguns sem tanto sangue, né?
tal, como os países escandinavos, etc., né? Aí você já tem uma origem religiosa de igualdade, igualitarismo, o trabalho sendo o valor mais importante, sem a distinção de que tipo de trabalho você faz. Isso ajuda também, né? Então você tem aí o quê? Você tem aí, é extremamente possível isso, que é necessária uma organização popular, de alguma maneira, que mostra a essa elite que essa forma opressora, absurda que nós temos entre nós, não pode continuar. A última questão, pessoal, é da Karine Giaretta. Eu espero estar pronunciando os nomes bem, se não eu peço já desculpa. E a Karine, ela é professora de Sociologia no ensino médio, e ela me pergunta como eu vejo a Sociologia na educação básica e se eu pretendo escrever alguma coisa, né, para esse público e tal. E, bem, eu acho que a Sociologia, assim como a Filosofia, são extremamente importantes para a educação básica. Por quê? Porque simplesmente é um estímulo a pensar. Aí você tem que pensar sobre como a sociedade funciona, né? Afinal, você está dentro dela, né? E as informações que nos são legadas pela imprensa, por exemplo, a imprensa entre nós, você não pode confiar no que a Rede Globo diz, você precisa ter uma informação segura, né? Científica, etc., né? Que nos ensine isso, né? Então você está preparando aí cidadãos, né? Quando você ensina matérias que vão contribuir para uma reflexão que seja mais abrangente, né? Então ela é absolutamente necessária. E eu espero sim escrever alguma coisa, estamos até pensando isso com a sextante, etc., e eventualmente livros que sejam em quadrinhos, etc., e tudo que seja de uma leitura mais agradável para um público mais infanto-juvenil ou juvenil, etc., né? Vamos pensar, e assim que eu tiver alguma novidade nesse campo, eu conto para vocês com muito prazer. Um grande abraço, a gente vai fazer sempre isso, tá? Fiquem conosco, se inscrevam no canal. Um abraço grande.